Boa noite, irmãos. Quando eu era menino, criança na verdade, né? Criança, posso dizer. Quando eu era criança, isso é década de 70, né? Idos de 70, final da década de 70, começo da década de 80, bastante tempo atrás, né? Na cidade onde eu morava, irmãos, o governo municipal resolveu incentivar as famílias a estarem unidas num espaço público, uma praça. E eu me lembro bem que eles levaram ali para aquele lugar um avião. Naquela época não era comum para as pessoas viajarem de avião, era algo realmente bem difícil para o cidadão comum viajar de avião. Era um evento. Quando a cidade soube, foi realmente um momento único. E eu me lembro muito bem que minha tia, que detinha a minha guarda, né? Que já morava com ela, ela fez questão de me levar naquele lugar. Eu não esqueço esse dia. Foi um dia muito feliz, né? Para qualquer criança, né? Eu vi pela primeira vez um avião e ali haviam pessoas fardadas. Naquele tempo não se dizia comissária de bordo ou comissário de bordo, se dizia aeromoça. Hoje é comissário atendente de bordo. E eu me lembro que eles estavam paramentados, as pessoas estavam, né, tinha alguém que se dizia assim, se apresentava com a farda de um piloto, os painéis, assim, todos acendiam. Claro que o avião não funcionava, mas não era algo que faria o motor funcionar, mas ele estava inteiro. Nós sentamos na cadeira, as pessoas ali, né, entravam por etapas, então deixava-se as pessoas entrarem, né? Eles mostravam todo o procedimento de como era um avião por dentro. Eu me lembro como era um lugar agradável, gostoso. As crianças, né, foram levadas lá, sentamos lá no assento do piloto. Foi um dia muito feliz, foi uma tarde muito feliz. Eu me lembro com muito carinho desse dia. Mas infelizmente o pecado ele faz com que as pessoas se alegrem com a destruição. E não demorou muito tempo, eu creio que foi uma questão de meses, viu, irmãos? Não foi uma questão de anos, foi uma questão de alguns meses. Minha tia me disse: vamos voltar lá para a gente rever o avião? Que tristeza, viu, irmãos? Que tristeza. As pessoas tinham invadido o lugar, vândalos. Isso eu estou falando década de 70 e 80. Haviam invadido o lugar, roubado pedaços, né, para vender. Tinham rasgado os botões, quebrado o painel, quebrado os vidros. Tinham, inclusive, sujado ali, né? Dejetos humanos estavam ali tornando impraticável sequer se aproximar daquele lugar. Arrancaram tudo e estavam açucarados. Aí eu me lembro do amargor como criança, porque na minha mente não tinha passado muito tempo. Eu volto a dizer, me parece que foi uma questão de 3, 4 meses que isso aconteceu. E eu me lembro do amargor, aquele amargo no estômago, aquela tristeza. E ali nos braços da minha tia eu chorei. E o pecado, irmãos, ele, ele degenera. E o profeta Isaías, ele fala disso com esse amargor. Observando a verdade de Deus, não a sua, é o nosso tema. E hoje nós vamos meditar em Isaías capítulo 1, versículo 4. Isaías capítulo 1 e o versículo 4. Guarde
isso na sua mente, pense a respeito disso. O pecado, ele degenera, ele destrói, ele regride. E hoje nós vamos ver alguns princípios dessa regressão que o pecado traz. Versículo 4 de Isaías nos diz: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Essa expressão de dor, de amargor, irmãos, ai, ela é usada muitas vezes na Bíblia como uma expressão que denota juízo. Jesus usou essa expressão, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ai, nação pecadora. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos pela igreja, te agradecemos a Deus pela oportunidade de pregarmos o teu evangelho. Nos ajuda, Deus, por meio do teu Santo Espírito, para que esta mensagem cale fundo aos corações, tanto dos que são salvos, para atentarem ao tempo em que vivemos, quanto aqueles que ainda não têm certeza de salvação e precisam ir ao Calvário antes de ser tarde demais. Guia-nos nesses momentos, nos conduz em teu amor, perdoando-nos em nome de Jesus. Nós temos visto, irmãos, alguns princípios em Isaías. Esses princípios são características claras do que a Bíblia chama de pecado. É uma condição, nós vimos. Não é apenas fazer coisas erradas, mas é a natureza humana. Nós vimos que a necessidade que as pessoas têm é de entenderem o problema. E esse é o papel do pregador. Esse é o papel do profeta Isaías. Ele prega a verdade. Ele não está preocupado, irmãos. Ele não foi chamado a pregar política. Ele não foi chamado a verificar problemas sociais e econômicos. Ele precisa, ele tem e ele está aqui na missão de pregar a verdade de Deus. E há somente um problema básico. Tudo mais é derivado. A economia, a política, problemas sociais, tudo, irmãos, está como está por causa do pecado. Esse é o problema no mundo. Esse é o problema nas famílias. E é somente através da palavra de Deus, é somente através da Escritura que nós temos o diagnóstico correto. E o profeta Isaías continua insistindo nesse diagnóstico. Então vamos escutar com seriedade. Ele tem dado características do pecado. Ele deu algumas características. Os filhos se rebelaram, diz o versículo 2. E no versículo 3 nós vimos que Israel não tem conhecimento. Israel é mais teimoso, mais chucro, digamos assim, do que o boi, do que o jumento. Então é um diagnóstico, é uma anatomia do pecado. E esse relacionamento, irmãos, errado, esse relacionamento com a realidade e essa ausência de vontade de se relacionar com um Deus Santo, do versículos 2 e 3, traz consequências inevitáveis. É impossível, irmãos, estar em um tipo errado de relacionamento e não ter que lidar com as consequências. Isso é uma questão de amadurecimento. A Bíblia mesmo fala disso, a Bíblia mesmo faz esse alerta. A Bíblia diz: tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, o que vai acontecer, irmãos? Ele vai colher. Então, uma pessoa que não tem maturidade, ela acredita que ela é livre para fazer o que ela bem entender, sem ter que lidar com as consequências disso. Hoje, a nossa sociedade vive, irmãos, essa ignorância, porque as pessoas têm atitudes erradas,
elas estão estabelecendo critérios errados, julgamentos errados, relacionamentos errados, e elas acreditam que elas vão permanecer sem a necessidade de lidar com as consequências. Isaías, ele começa com essa afirmativa: ai, nação pecadora. É uma expressão, irmão, de sentimento de admiração, é perplexidade, é um sentimento, irmãos, de tristeza, é um amargor, é a vergonha. Ai, nação pecadora. Então, meus amados irmãos, nós entendemos pela palavra de Deus que o homem, ele não surgiu do nada. A pergunta é, por que Deus fez? Por que Deus criou Adão e Eva? Por que Deus criou você? Qual o propósito da sua existência? As pessoas não veem propósito na vida. Vamos voltar lá para o Éden. Por que Deus criou Adão e Eva? Ele tinha e ele tem um propósito. Para que o homem desfrutasse, lembra do que acontecia. Todos os dias, na viração do dia, o que Deus fazia? Ele vinha até o homem para conversar com ele. Por que Deus criou o ser humano? Para que o ser humano desfrutasse da presença do Criador. Por que Deus fez Israel? Por que Deus criou Israel? Por que Deus criou essa nação? Ele diz, criei filhos, versículo 2. Por que Deus criou Israel? Porque no meio de um mundo paganizado e que rejeitava a verdade de Deus, Deus chamou Abraão para que uma nação fosse estabelecida e essa nação desfrutasse da comunhão com Deus. Por que Deus criou a igreja? Por que Deus estabeleceu a igreja? Porque a intenção de Deus é salvar o homem e que este homem, que essa pessoa, essa mulher, esse homem, tenha comunhão. Essa, irmãos, é a grande tragédia. É a grande perversão do cenário. É a grande degeneração, irmãos, do que nós vemos. Porque Deus criou você com um propósito. E você não quer. Deus criou você com um propósito. E você não sente alegria. A não ser que Deus deve. O homem foi criado à imagem de Deus. É um amargor. É como um pai ou uma mãe que criam um filho e querem que os filhos cresçam e desenvolvam para ter comunhão com eles. Não é assim, irmãos? Estou falando dos bons pais. E quantas vezes nós vemos os filhos crescendo e virando as costas para os seus pais. Não quero mais estar com meu pai, com minha mãe, sinto vergonha de estar com eles, nem sequer no aniversário, lembra? Nem sequer nas reuniões de família que aconteciam no final de ano. Eu vi uma imagem interessante, a imagem de um sítio, um rancho, né? Um sítio, como se diz. E nesse lugar, irmãos, muitas pessoas reunidas no almoço. E uma segunda foto da mesma casa, do mesmo lugar, do mesmo espaço, vazio, degenerado e abandonado. Por quê? Porque as pessoas se afastaram. Os pais criam os filhos, irmãos, para que no futuro, para que na vida deles, eles sintam a alegria de ver como os filhos cresceram, se desenvolveram e amadureceram. Todo o propósito de Deus é esse. Que você desfrute do amor. Qual é a sua reação ao ver o mundo como ele está hoje? Porque o mundo está
debaixo dessa obrigação de lidar com as consequências das suas escolhas. Qual a sua reação de ver o mundo da forma como ele está hoje? Irmãos, nós acabamos de ver a tentativa de uma violência porque as pessoas não concordam com ideias baseadas no cristianismo. Eu não estou dizendo que a pessoa que sofreu atentado é cristã, porque há muitas coisas erradas no que ele faz. Mas eu estou afirmando que todas as pessoas que seguem uma ideologia humanista, elas vão odiar qualquer um que busque se basear nos propósitos morais que a Bíblia traz. E esse propósito é o da pregação, irmãos. A pregação quer fazer você entender a realidade dos fatos. A pregação quer fazer você conhecer. A pregação quer abrir os seus olhos. Mas isso não está no poder do pregador. Não estava no poder de Isaías. É nossa obrigatoriedade falar a verdade. Esse poder é do Espírito Santo de Deus. Ai, nação pecadora. E essa perplexidade do profeta mostra, irmãos, abre então aqui as janelas para que nós possamos ver como o pecado tem um caráter terrível. E todo caráter terrível produz consequências terríveis. E nós vamos hoje ver basicamente 3 princípios que o pecado traz como consequência para a sociedade, para o ser humano, para Israel, para qualquer um. O primeiro, irmãos, é o abandono. Ai, nação pecadora, voltaram para trás, abandonaram Deus. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor. Deixaram e blasfemaram o Santo de Israel. Sabe qual é a primeira consequência do pecado? As pessoas abandonam Deus, elas querem deixar Deus de lado. E esse Deus, esse Criador, que quer que você desfrute da comunhão com Ele, a natureza humana, a natureza do pecado, faz com que você se mova em contrário à vontade dele. E a vontade de Deus é que você esteja próximo dele. Você não quer na sua natureza, não. Você não quer esse Deus. Você quer um exemplo que o Senhor Jesus dá lá em Lucas capítulo 15? O filho pródigo, representando toda a nação, as nações gentílicas. O filho que fica são os judeus, também culpados de, mesmo estando vivendo uma religião, não entenderem os propósitos do Pai. Olha o filho pródigo. Ele tinha tudo, irmãos. Guarde isso. O filho desperdiçador, ele tinha tudo. O que ele faz? Me dá o que é meu e eu vou viver longe de você. Irmãos, como é triste. Como é triste, irmãos. Muitas vezes os pais ainda nem faleceram e os filhos já estão brigando pela herança. Vocês já viram isso? Estou cansado de ver isso. Os pais nem morreram e os filhos já estão brigando para saber quem é que vai ficar com que parte. Vamos logo resolver isso aqui. É muito triste, irmãos. Mas essa é a realidade do pecado. Foi isso que Israel fez. Eles não se humilharam, irmãos. É isso que a humanidade faz. Deus criou seus filhos. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Colocou eles no paraíso. Deus os visitava. Eles tinham tudo o que precisavam. Mas o que eles fizeram? Eles estavam no melhor lugar. Eles tinham o melhor cuidado. Eles tinham o melhor relacionamento. Eles abandonaram tudo.
Romanos 8:7, irmão, se você olhar lá, Romanos 8:7, diz que a inclinação do pecado é inimizade contra Deus. Você não gosta das coisas de Deus? Isso prova o teu pecado. Isso, irmãos, não está sujeita à lei de Deus. Nem em verdade pode ser. A nossa carne, na nossa natureza, nós somos inimigos de Deus. E o que é a inclinação da carne? É a pessoa obstinada. Ela quer renunciar a Deus. Ela quer renunciar a Deus como pessoa, como alguém que é amoroso, como alguém que busca o seu bem. É obstinação em rejeitar a vontade dele, a lei, tudo que ele representa, os valores morais e éticos, a bondade social. Uma sociedade baseada naquilo que Deus ensinou é uma sociedade próspera, irmãos. Olha o exemplo dos Estados Unidos. Meus irmãos, o que está acontecendo com aquela nação? E se você olhar para a história, eles elegeram alguém que... Eu não vou nem falar, não posso nem falar aqui, senão o YouTube vai cortar aqui. Mas você sabe do que eu estou dizendo. Pecado. Da condição em que eles se encontram, irmãos. O mundo não teria, Adão e Eva não teriam problema se não fosse o pecado. Mas presta atenção. Eles estavam no melhor lugar. O diabo foi lá e disse, é assim que Deus disse? Vocês não estão no melhor lugar, não. Eu sei o melhor lugar para vocês. Sabe esse Deus? Esse Deus, ele é um Deus que está escondendo a verdade de vocês. Eu tenho a verdade. Acredita em mim. Vem comigo. Pode comer. Não foi assim que ele disse? Ele não quer um bem de vocês, não ama vocês. Ele não tem esse direito de impedir que vocês façam o que bem entenderem. Desprezem essa lei. Acredite em mim, eu sei o que é melhor. Irmãos, o pecado continua fazendo isso. Quantos pais não têm que lutar, né? Porque a sociedade, os amigos, as amizades, a internet, estão dizendo assim para os jovens, assim, ó, sei o que é melhor para você, viu? Vem comigo. Seus pais não sabem de nada, não. Eu sei, vem comigo. Nós estávamos conversando com a irmã Eunice, ela estava, na verdade, a gente estava indo na EBD lá em Prudente, estávamos indo à EBD em Prudente e nós estávamos conversando sobre a quantidade de pessoas hoje que pela internet acreditam em outros e acabam escravizados, irmãos. Há muitas histórias tristes em todos os lugares do mundo. História de jovens que começam a se relacionar com, veja só, médicos. E acabam sendo mortas, pessoas são mortas, seus órgãos são retirados. Irmãos, isso é real, isso não é nenhuma história inventada, não. Quantas jovenzinhas que acreditam em outros vão para outro país e a família nunca mais sabe a respeito dessas pessoas. O mundo diz, eu sei o que é melhor para você. Religião. Se Deus é mau, Ele não quer que você seja feliz. A história de honrar a Deus, despreza isso, viva a sua vida, faz o que você quiser, você é livre. Se rebele contra ele, diga não. Abandona o senso comum, pensa por si mesmo. Essa é a essência da maldade no mundo, irmãos. Abandonam Deus, deixam ao Senhor, desprezam os seus caminhos. É a sociedade que nós vemos ao nosso redor, se gloriando em sua rebelião. As pessoas estufam o peito, irmãos. Eu não acredito nesse Deus. Eu sou mais inteligente do que vocês. Eu não aceito esse Deus. E preste atenção,
em 1963, um pregador disse o seguinte, presta atenção. Não é verdade, 1963, não é verdade que todo adolescente passa por uma fase em que pensa ser admirável não acreditar em Deus e que não guardar os seus mandamentos é o caminho para a liberdade e a emancipação. 1963. A maioria de nós não tinha nem nascido. É o mesmo problema. Desde sempre. E este é o resultado, irmãos, do pecado ali cometido, da rebelião de Adão. Eu quero estar bem longe de Deus, eu não gosto de Deus, eu não gosto da igreja, eu não gosto da pregação, eu não gosto da Bíblia. Essa é a vontade do ser humano. E nós somos lembrados por Isaías desse problema. A nação pecadora deixaram ao Senhor. Esse é o primeiro princípio, irmãos. Abandonar Deus. Eu não quero nada que venha de Deus. Mas o segundo princípio é a degeneração. Veja o que o mundo diz. Veja o que o mundo diz. Você está evoluindo, viu? A sociedade está evoluindo. Quanto mais o homem abandonar a religião, mais ele vai evoluir. Está no caminho da evolução. O mundo está se distanciando de Deus. Mas as pessoas estão acreditando que isso significa que elas estão melhorando. E não estão, elas estão degenerando, elas estão destruindo. Irmãos, o ser humano ele é destrutivo. Ele tem prazer em destruir. Você quer ver o que é o prazer do pecado? O avião que eu acabei de mencionar. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda era aquilo. Mas as pessoas têm a alegria de destruir. Eu fui aqui na cidade, aqui na praça. E ali na praça, para que lado é? Sobe aqui, vai para cá, não é? Praça. Um dia nós saímos daqui do culto, inaugurou uma praça. Nós vimos a praça, luzes acesas, as pessoas caminhando. E nós precisamos ir lavar as mãos e entramos num local que tinham construído. E nós olhamos de longe, puxa, construíram até os lavabos. Tudo destruído, irmãos. Sujeira, imundícia, pichado, as coisas quebradas, arrancadas. Começou assim, irmãos? Foi assim que entregaram aquilo? Será que quem construiu, quem pagou para construir foi lá e fez aquilo? Ou foi o povo que sente prazer em destruir as coisas? Ninguém sente prazer em limpar. Ninguém sente prazer em organizar. As pessoas têm prazer em degenerar. E esta é a jornada da humanidade. Essa é a jornada daqueles que acham que tem um lugar melhor. E o profeta, irmãos, Isaías, está abrindo nossos olhos. Filhos corruptores, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores. Descendência de malfeitores, irmãos. Quando nós olhamos para um lugar desse tão bonito, tantas famílias caminhando, e a gente olha, Senhor amado, tem misericórdia. Uma cidade como essa, irmãos, que poderia ter uma preservação ali maior, mas o problema não é porque está nessa cidade, porque poderia ser numa cidade muito menor. O problema é o pecado. As pessoas gostam de destruir. As pessoas gostam de desfazer. As pessoas gostam de quebrar. As pessoas gostam da degeneração. Elas sentem prazer, irmãos. E a primeira coisa que o profeta diz é que a nação é pecadora. Olha aqui, irmãos. Ai, nação pecadora. Veja alguns termos usados por Isaías. Porque a Bíblia diz assim para o homem, olha, o pecado é a transgressão da lei. Aí Deus diz assim, não faça.
Viu? Não faça. O homem vai lá e faz. E cria todas as desculpas. O que, que a Bíblia diz? Não farás para ti, não as adorarás, não prestará culto, não se encurvará, não faça. A pessoa, não, eu vou fazer, porque Deus disse assim, mas não é assim, não fazer. Olha os termos. Primeiro, iniquidade. Povo carregado de iniquidade. Iniquidade aqui, irmão, significa injustiça. São pessoas perversas. São atitudes grosseiras. Outro termo, malfeitores. Malfeitores significa maligno, pernicioso, ruim. Irmãos, tem pessoas que são tão ruins, mas são tão ruins que elas fingem que elas gostam de você. Você já viu pessoas assim? A pessoa é tão ruim, mas ela é tão ruim que ela se aproxima de você porque ela quer fazer o mal. Ela não gosta da sua forma de viver. Ela se aproxima e no primeiro momento que ela tiver a oportunidade, ela vai fazer o mal. Malfeitores, pernicioso, causa dano. Outro termo, filhos corruptores. O que isso quer dizer, irmãos? Filhos corruptores. É assim, as pessoas pecadoras, elas não se alegram de serem só elas más. Eu quero que os outros façam igual eu. Não é assim? Eu faço errado. Eu quero que todo mundo faça errado como eu também. Porque eu tô certo, Deus não tá. Então eu faço o errado para que outros sejam corrompidos pelas minhas atitudes ou palavras. Corrupto aqui, irmãos, essa palavra corrupto significa podre, pútrido, algo que está se corrompendo, algo que é pervertido, algo que torna poluído. A palavra interessante, supura, começa a desintegrar de tal maneira que cheira mal. Isso é corrupção. Assim é a humanidade. Quantas pessoas estão se esforçando para corromperem as crianças? E é um esforço, irmãos, mas um esforço de vida. Sabe qual é a tragédia? É que é mais fácil corromper do que resgatar. Depois que se corrompe, irmãos, eu estava conversando com o irmão e ele disse: nós mas lutamos para a maldita da bateria. Eu vou dizer maldita porque é. A maldita da bateria não entrar na nossa igreja e lutamos e lutamos. E ele disse: pastor, eu não sei como entrou. Não sai mais, irmão. Quando entra o errado, você tem que desconstruir aquilo. É só um milagre. É por isso que a Bíblia diz que nós somos o que da humanidade? Nós somos o sal. Lembra quando nós estudamos? O sal não é antisséptico. Ou seja, o sal não vai curar o que está apodrecendo. O sal ele pode impedir. Ele impede a corrupção. Você coloca o sal na carne, ele não vai deixar degenerar. Depois que a carne apodrecer, irmão, não adianta botar sal. Outra coisa, você pode colocar o sal. Se ele for insípido, ele não serve para nada. Olha o que está acontecendo com as igrejas, irmãos. Elas se deixam corromper. As igrejas anseiam pela corrupção do mundo. E aí eles ainda blasfemam de Deus. Nós somos maravilhosos, viu? Vejam como aquelas igrejas ali que querem ser certinhas são as ignorantes. Nós é que estamos na terra prometida. Estão podres, corrompidos. E o cristianismo, irmãos, é sobre a verdade da vida que é necessária. Porque as pessoas assim estão mortas em delitos e pecados. Elas estão apodrecendo. São filhos corruptores. Qual é a evidência que a Bíblia nos apresenta das pessoas? Elas são iníquas, malignas, corruptas. Olha a sociedade. Porque, irmãos, é inacreditável um crente defendendo corruptos. Um crente insinuando com que é malicioso. Um crente, irmãos, ridicularizando. Eu já vi
Eu estou falando não de rapazes, eu já vi jovens, crentes, ridicularizando o casamento. Eu já vi jovens, irmãos, já escreveram para mim, se dizendo crentes, mas blasfemando da pureza e da santidade do relacionamento conjugal. E uma das pessoas que escreveu para mim assim de forma muito grosseira, ela disse mais ou menos assim: você, pastor, você acha que a gente é bobo? A gente não é mais tolo, não. Nós evoluímos. Nós evoluímos. Aqui mesmo, irmãos, na cidade. Né? Alguém que foi pastor, irmão, sabe de quem eu estou falando? Ele veio conversar comigo. Falou algumas coisas, eu disse, não, eu tenho uma perspectiva teológica mais tradicional, e ele não deixou eu terminar. Não, eu já fui assim, eu evoluí. Não é assim que as pessoas dizem? Não queria ouvir, eu queria discutir. Na verdade, a pessoa apostatou. Se ela estava obedecendo a Deus, e se ela saiu da obediência para ir para a desobediência porque ela achou mais agradável, a Bíblia diz que ela apostatou. Filhos corruptores. Veja Romanos capítulo 1. Eu mencionei Romanos. Eu quero ver Romanos capítulo 1, versículos 21. Vamos ver aqui, irmãos, algumas passagens aqui, até o 32. Recomendo essa leitura. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 24. Por isso também Deus os entregou. Olha, irmãos, é uma oração que nós devemos fazer. Senhor, não nos entrega às concupiscências, aos nossos desejos. Deus nos entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia, a podridão, para desonrarem seus corpos dentre si. Pois este mudaram a verdade de Deus em mentira. Que honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, e que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade. Como eles odeiam essa passagem, irmãos. Deixando as mulheres se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, irmãos, as consequências de uma vida errada virão, viu? Virão. Pode esconder como for. Vai vir. O que você plantar, você vai colher. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Olha de novo. A um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. E aí a Bíblia diz, versículo 29, eles estão cheios de quê? De quê, irmãos? Iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, são murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Como nós vivemos uma geração desobediente aos pais e às mães. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Agora presta atenção. Versículo 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, pessoas sabem, irmãos, que há um inferno. E são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também se agradam dos que. Você já viu isso? Como as pessoas que dizem que não acreditar em Deus é inteligente. Como eu sou inteligente, né? Olha, eu não acredito em Deus, não. Sou inteligente. Eu não tenho religião, não. Essa história de o seu pastor não deixa, o seu pastor não deixa. Olha como eu sou diferente, né? Olha, eu desprezo Jesus, viu? Jesus é uma figura histórica, nem sei se existiu. Olha como eu sou inteligente. Essa igreja de vocês. Uma vez a pessoa, há muitos anos atrás, né?
em outro lugar, visitou a gente, onde nós estávamos. Josué nem era nascido, só o Lincoln era bebê, e nós cantamos hinos do cantor cristão. E a pessoa disse, que igreja sonolenta. Se eu vier da próxima vez, eu vou trazer um travesseiro, porque vocês estão mortos. Disse assim mesmo, vocês estão mortos, viu? E é verdade. Porque a Bíblia diz que os crentes estão mortos para o pecado. E a gente não precisa alimentar nossa carne para adorar a Deus. Nós precisamos entender. Mas há um terceiro princípio, irmãos, para nós chegarmos ao fim de olharmos esse versículo 4 aqui. Diz assim: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. E é aquilo que nós temos falado desde o primeiro momento. O pecado faz as pessoas ignorantes. O pecado faz com que as pessoas não queiram amadurecer. Você não quer lidar com as consequências das suas atitudes. Eu quero fazer, né? Alguma coisa me faz mal. Não, eu vou fazer porque eu gosto. Eu vou fazer porque eu gosto. Mas faz mal. Só que você quer fazer. Essa é a natureza do pecado. Blasfemaram o Santo de Israel. A nação de Israel, irmãos, recebeu o Messias. Recebeu o Filho de Deus. Mas eles não quiseram ouvir. Então, muitas vezes, nós somos assim. Nós achamos que não precisamos do conhecimento de Deus. Nós podemos viver a nossa própria maneira. Eu gosto, então eu vou fazer, mesmo que me faça mal. Bebida, cigarro, drogas, violência, atividade sexual ilícita. Querem fazer o mal. Eles não acreditam na ira de Deus. E o Senhor Jesus, ele disse algo interessante. Ele disse, assim como nos dias de Ló, assim como nos dias de Noé. Lá em Sodoma e Gomorra, irmãos, eles não deram ouvidos. Lá no tempo de Noé, eles não deram ouvidos. Mas tão certo quanto como você e eu estamos vivos hoje, nós estamos vivos, irmãos. Cada um de nós, você vai ter que comparecer perante o tribunal de Deus. Sabe essas pessoas do dia de Ló? Elas riram, elas debocharam, ridicularizaram os pregadores. Elas zombaram de Deus. No tempo de Cristo, as pessoas riram, zombaram, menearam a cabeça. Estava lá na cruz, desce daí, zombaram. Na época dos apóstolos, eles mataram os servos de Deus. Haverá um dia de julgamento. Ah, você não concorda com isso? Fica zombando, não. Prova que não é verdade. Prova que não é verdade. Prova. Porque eu volto a dizer, irmãos, todos aqueles homens que realmente, pessoas, homens, mulheres, pessoas inteligentes que disseram, eu vou provar que não é verdade. Todos eles, ao se dedicarem a estudar a Bíblia, eles acabaram concordando com Deus quando eles levaram a sério. Grande parte das pessoas, irmãos, eu digo assim, se eu não estiver errado, 90 a 100% dessas pessoas nunca leram a Bíblia. Nunca olharam para a promessa de Deus. Eles apenas dizem, não acreditem em Deus. Filhos corruptores deixaram ao Senhor, voltaram para trás. É uma degeneração. Sabe, irmãos, não somente com... vamos abrir em Atos capítulo 3, eu quero ver alguns versículos. Quantos irmãos abrem aí a Bíblia, Atos capítulo 3? Eu quero dizer algo relacionado ao que eu falei no começo daquela minha experiência na infância. O pecado, ele faz com que a pessoa queira se degenerar. O pecado faz com que a pessoa queira
fazer o mal a si mesmo. Embora as pessoas que observam, que amam, digam: não faça isso, não se envolva com isso, não vá nessa direção. O pecado arrasta as pessoas para a destruição, para fazerem consigo mesmas o que aquelas pessoas fizeram com aquele avião. Os pais, as mães se preocupam, os irmãos se preocupam, a sociedade, irmãos, ouve o evangelho todos os dias. E Deus diz: eu mandei o meu filho para morrer por vocês, para carregar a punição. O que as pessoas fazem? Elas zombam. Creiam nele, não quero. Recebam, não desejam estar ao lado de Deus. Versículo 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o início. Aqui está a boa nova, irmãos. O mundo está se degenerando. Jesus vai voltar para restaurar. Jesus vai voltar para restaurar todas as coisas. Vamos orar. Senhor, nós olhamos espantados e perplexos para o que o pecado causa, o abandono, a degeneração, ó Deus, e a vontade de não ter de lidar com as consequências dos próprios erros. Por isso nós vemos uma sociedade dita, chamada doente, mas que na verdade, ó Senhor, nós sabemos que está sofrendo pelas consequências do próprio pecado, que carregam e que negam. Mas o Senhor Jesus há de restaurar todas as coisas. Esse mundo está se autodestruindo, mas nós sabemos que o Senhor Jesus, ele voltará. E ele também, ó Deus, julgará todas as nações. E o Senhor mesmo, ó Deus, no dia do teu juízo, o Senhor há de julgar vivos e mortos. O Senhor há de julgar, ó Deus, para que aqueles que não partiram para a eternidade, por meio do arrependimento, nunca receberam a Cristo, nunca passaram pelo Calvário, recebam em si mesmos os justos juízos. Mas o Senhor também há de julgar os crentes. O tribunal de Cristo há de acontecer. Ajuda-nos, ó Deus, o que estamos fazendo para que essa mensagem chegue a outros. Nos ajuda e nos perdoa e nos guarda em teu amor. Que possamos viver realmente para exaltar o teu santo nome e para obedecer ao Senhor de todo o nosso coração, até o fim dos nossos dias, em nome de Jesus. Amém.